garrafinha, né, gente? Pastor, tem copinho de água aqui, né? A gente tem que trazer a garrafinha aqui. Brincadeira. Eu queria começar lendo com vocês a primeira passagem em Eclesiastes 11:5. E nós vamos falar um pouco sobre o agir invisível de Deus. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Só esse versículo, ele já tem uma profunda explanação para nós. Quem aqui poderia dizer que consegue entender realmente como que uma criança nasce da barriga de uma mulher? Você pode explicar dizendo: um bebê nasce porque foi lá o espermatozoide, o óvulo, e gerou o bebê. Legal, isso é muito simples, olha, né? Mas como que um pequeno óvulo pode se tornar um bebê em poucas semanas? A ciência, ela tenta explicar a criação de Deus, mas ela, até hoje, em vários aspectos, ela só narra o que ela vê. Então ela vê que ela consegue colocar até uma câmera na barriga de uma mulher, mas ela está só testemunhando o que na verdade é um milagre. Até hoje eu lembro do dia que a Tati falou que ela estava grávida do Rian. E aquilo para mim foi algo tão inovador, tão grande, que eu comecei a pensar demais sobre isso, sobre a questão desse milagre. Como que pode a barriga dela estar gerando, está realmente trazendo a vida de um novo ser? Isso é só para ilustrar um pouco o que falou aqui em Eclesiastes 11:5. Você não conhece o caminho do vento, e até hoje o homem não consegue dizer qual que é o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E nesse texto que a gente observou em Eclesiastes, diz que nós nunca entenderemos por completo como a vida se forma na barriga de uma grávida. E a tecnologia hoje é super avançada e explica isso, né? Tenta explicar. Consegue até ouvir batimento cardíaco. Gente, Tati, a gente escutou o batimento cardíaco do Rian com quantas semanas? 8 semanas. 8 semanas, não tem corpo ainda, mas já tem batimento cardíaco. Vocês conseguem acreditar nisso? É incrível o milagre de Deus, o milagre da vida. E olha só que interessante, você não consegue entender exatamente como que se dá a vida. E muitas vezes você não vê, a mulher ela não está vendo, o homem não está vendo o milagre, está na barriga. Mas a mulher, ela pode sentir. E ela sente que algo está acontecendo na barriga dela.
Olha só que coisa. Pergunta para uma mulher, após acho que, não sei, 2 a 3 semanas de gravidez, já dá para sentir alguma coisa? Ou não, estou exagerando? Enjoo. Enjoo, tem uma série de coisas que a mulher... Gente, vocês podem interagir comigo, tá? Eu tô calma, só um pedacinho, calma. E com poucas semanas já existe, a mulher já sente isso. Ela não vê, mas ela sente. E o que a gente pode falar do vento, né? Que a passagem falou do vento, né? Em Eclesiastes 1:6, não sei se o Guilherme consegue pôr também. Eclesiastes 1:6. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Eu te faço essa pergunta. Até hoje, existe alguém que consegue explicar como o vento funciona? Alguém consegue dizer para onde ele vai soprar? Nós temos hoje, mais uma vez, assim como a gente falou da grávida, nós somos meros espectadores. Desenvolvemos satélites, mapas, aplicativos que conseguem projetar como vai estar o tempo de tal região. Até a questão do vento, consegue até dizer, o vento vai estar em tantos nós, né? Mais ou menos essa forma que eles dizem, né? Mas tudo que nós conseguimos, de fato, é só observar. Nós observamos o que acontece com o vento. Nós não vemos o vento, mas nós, mais uma vez, podemos senti-lo. Nós não vemos o vento, mas é inegável que você sente ele ao sair lá fora. E da mesma forma, nós podemos também refletir um pouco sobre o universo. A criação do universo. Vocês já procuraram assistir aqueles documentários que tentam explicar a origem da vida? É algo interessante. Você começa a assistir esses tipos de documentários e você percebe que, na verdade, eles vão falando de teorias e teorias. A ciência explica um ponto, o outro ela não explica, aí ela explica aquele outro ela não explica, e um ponto não tem coerência com a outra, e os principais cientistas, eles tentam explicar. Mas, eventualmente, eles dizem que se você ficar tentando achar coerência nessas explicações, tentar achar, eles falam que eles vão ficar loucos, porque eles não conseguem entender. E imagine a quantidade de equipamentos avançados que existem hoje, né? Conseguem observar estrelas que estão a milhões e bilhões de galáxias daqui, e ainda assim eles creem numa teoria de uma explosão, uma grande explosão. O que eles não explicam é como que aconteceu essa explosão. São muitas perguntas que não existem respostas, mas tudo tem uma razão e a gente vai chegar lá. E eles dizem que nós somos frutos de uma evolução natural, esses cientistas, né, que nós somos descendentes de macacos. Vocês podem acreditar nisso? Teoria da evolução. Ela até faz uma certa coerência no que ele fala. Porém, eu te digo, você precisa ter muito mais fé para acreditar na teoria
da evolução dessa forma para dizer que nós, seres humanos, somos a evolução do macaco. É só comparar. Olha a diferença que tem um homem de um macaco. Cadê o meio termo? Cadê o mais próximo do ser humano? Por que tem esse salto gigantesco de diferença? Então, eles tentam querer provar essa teoria para dizer que tudo é assim, tudo é evolução. Todos os animais fazem parte de uma evolução. Mas, mais uma vez, a ciência, ela vai até certo ponto. Ela só observa a criação. Ela só observa a criação de Deus. O que ela não admite é que a criação é de Deus. O universo, ele não se pode... Antes de eu ler essa passagem, eu queria falar isso. O universo, ele não pode ser completamente... Ele não pode se ver completamente o universo. Mas é inegável que alguns dos seus efeitos a gente sente também. Como, por exemplo, o Sol. Nós não vemos o universo por completo, mas a nossa vida depende do Sol. Nós precisamos do Sol. Porque alguém criou desse jeito. Não foi obra do acaso. Mais uma vez, eu paro e penso. É muita coincidência um único planeta reunir todas as questões como é que se fala? De vivência, né? De ter água, de ter mar, de ter plantas, de terem animais, de terem seres humanos, de ter uma atmosfera que protege a vida, de ter um sol que são tantas coisas que você fala, puxa vida, isso foi orquestrado por uma mente muito, muito maior, com muita, como é que podemos dizer, com muita ousadia e criatividade, como um artista mesmo. Em Salmos 147, 4, Guilherme, joga para a gente lá. Salmos 147, versículo 4, diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Esses mesmos documentários, eles mostram as fotos do nosso universo. Vocês já viram um que vai mostrando assim, mostra a Terra perto da Lua, perto dos outros planetas, de Vênus, de Marte, de Saturno? Vocês já viram essa comparação do tamanho? E Saturno tem não sei quantas vezes maior do que a Terra. É uma coisa assim absurda que você fala, meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso. E você acha isso já enorme, você fala, isso já é muito grande, nossa. E aí de repente eles falam para você, ok, a gente está falando do nosso sistema solar, esses países que giram em volta do Sol. Mas o sistema solar pertence a uma parte do que tem lá fora ainda. Então existem, assim como o nosso sistema solar, existem vários outros sistemas afora. E aí eu te pergunto, nós conseguimos enxergar o universo? Não, a olho nu a gente só vê essas poucas estrelas que são uma pequena fração do que é o universo. Então, mais uma vez, nós, com a tecnologia, o ser humano, ele consegue enxergar algo, mas ele não consegue explicar o que está acontecendo.
E assim é o nosso Deus, com esse agir tão poderoso, gigantesco, complexo, intenso, que o nosso entendimento ele não consegue suportar. Vocês já pararam para pensar nisso? De que o entendimento humano não cabe no nosso cérebro, não tem espaço suficiente na nossa memória para entender a complexidade, o tamanho de Deus. É tão intenso e complexo que o nosso entendimento chega no limite. Mas ainda assim, Deus, Ele não precisa se explicar para nós. Ele não tem que explicar tudo para nós. Quem foi que disse que o homem precisa saber de tudo? Quem foi que disse isso? O primeiro a pensar dessa forma foi Adão e Eva, que comeram da maçã, que revelou toda. Eles dependiam só de Deus no Jardim do Éden. Mas eles queriam mais, eles queriam saber mais. Mas vocês acham que Deus deixou eles saberem de tudo? Não. Por que vocês acham que até hoje existem questões que nós não conseguimos compreender por completo? E eu acho que a maturidade nossa como cristão é realmente entender que Deus é muito maior do que as questões que muitas vezes a sociedade coloca e fala assim: tá bom, me explica isso aqui. Você é cristão, você é crente, me explica por que então que acontece isso. E muitas vezes você tem que falar: olha, eu não sei te dar uma resposta para isso. Mas o que eu posso te garantir é que Deus está no comando. E nós só vamos saber, gente, dessas respostas quando nós estivermos diante de Deus. É só diante dele. Essas questões que às vezes atrapalham até a nossa fé, somente ele vai responder um dia. Os seus planos são tão elevados que ele vai nos revelando aos poucos, ao longo da história, ao longo da vida. Ele usa o que ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu creio. É um Deus vivo, é um Deus poderoso, que usa o que ele quiser. Ele pode tornar uma situação ruim da nossa vida em uma lição para o resto da sua vida, que você não imaginou, que você precisava passar por aquilo, mas Deus queria te ensinar algo. Seja, de repente, sei lá, você perdeu um emprego que você amava tanto. Eu não vou julgar nenhuma questão, mas de repente Deus entendeu que você precisava passar por um momento de parar de colocar aquele emprego como seu Deus. De como você se daria sem aquele emprego. E você descobre que você fica sem base, você fica sem chão. Geralmente é assim, quando vem um problema muito forte, é aí que a gente vê o quão profunda é a nossa fé. Sabe a questão da raiz da árvore? A gente vê o tamanho, a profundidade da nossa fé, que a gente passa por problemas. E não quando está tudo lindo, bonito. Então ele vai se revelando na história aos poucos. Ele não se revelou por completo, totalmente. O Novo Testamento é uma parte dessa revelação que já veio desde o início. A vinda de Jesus, ela é uma parte do que Deus quis revelar para a humanidade. E olha só que interessante.
Vocês não fiquem assustados com o que eu vou dizer. Mas vocês já pararam para pensar que até Satanás pode ter sido usado por Deus sem saber? Eu vou explicar o como. E é simples o entendimento disso. O diabo, ele não consegue acompanhar o raciocínio de Deus. Ele não consegue. Quando ele saiu do céu, quando ele caiu do céu como um anjo e trouxe um monte de anjos que se tornaram demônios com eles, eles achavam, Satanás achava que o poder que ele tinha era maior do que o próprio Deus, sendo Deus o próprio Criador. Eu sei, parece inocência, mas ele acreditou. E a tal ponto que ele pegou e falou: tá bom, Deus, eu me viro, tchau. E levou um monte junto com ele. Foram expulsos. E quando você pensa, nossa, Deus foi muito bom, ainda deixou eles serem expulsos. Deus estava no comando. Deus estava fazendo a revelação dele aos poucos na história. E nem Satanás percebeu que ele fazia parte de ele ia ser usado de uma forma. Muitas igrejas têm dado poder demais para o diabo. Vocês podem escutar aí fora, muitos pastores às vezes vão falar muito do diabo. Mas ele não merece toda essa atenção, não. Porque, de fato, ele tem algum poder. De fato, ele tem algum poder. Mas o único que tem todo o poder é o nosso Deus. Que não existe nem comparação. Não existe nem comparação. Então, você não deve temer quando falarem do nome do diabo, Satanás, perto de você. Você é filho do Deus vivo. Ele não pode encostar a mão na tua vida. E você tem que andar por essas ruas lá fora, falar com as pessoas, porque eles precisam saber disso. O diabo não tem poder sobre nós cristãos. Ele pode sim usar a tecnologia para corromper pessoas, ele pode criar vícios, ele pode usar várias ferramentas para tentar atrapalhar a nossa relação com Deus. Mas ele não vai encostar na sua vida, porque ele não tem poder, a não ser que você dê uma brecha para ele. Se a brecha é dada, se você resolve deixar Deus de lado na sua vida, o diabo pode fazer um estrago na sua vida. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, e Ele segue reinando absoluto, sobre tudo que existe, sobre tudo que há. Vejam só, o diabo ele tem caído em algumas armadilhas de Deus. Quando o diabo achou que ele ia tirar Jesus de circulação, olha que interessante, ele não tomou Judas não foi tomado por Satanás? Ele realmente achou que Judas ia atrapalhar o plano de Deus, que essa traição ia atrapalhar, a gente vai conseguir matar Jesus. Só que mais uma vez, o diabo não sabia que o reino de Deus não era físico, era um reino celestial, era um reino que Deus não tinha se revelado, ele não tinha mostrado isso para Satanás não. Ele achou que ele estava atrapalhando. Mas o que ele fez e aconteceu se completou na vida de Jesus, e Jesus morreu por nós para pagar
pelo sacrifício na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Só que quando Satanás percebeu isso, já era tarde demais. Jesus estava lá na cruz. Aleluia! E isso completou a obra maravilhosa de Deus. E eu fico arrepiado de pensar nisso, em como o nosso Deus é inteligente, Ele é poderoso, e Ele é incrível, e Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mais uma vez, Satanás achou que ele ia conseguir, e ele na verdade estava só fazendo acontecer e completando o que Deus tinha determinado. Outra passagem que a gente pode se lembrar é a passagem da tentação de Jesus no deserto. Vocês lembram mais ou menos como foi? Lá no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer. Você imagina a fome de Jesus. Cansaço de Jesus ali, porque Ele mesmo sendo o próprio Deus, Ele veio em carne e osso, porque Ele queria passar pelo que a gente passa. E Ele tentou Jesus ali. Olha só, gente, essa passagem sempre ela ficava na minha cabeça. Eu ficava pensando, nossa, como que Deus deixou o diabo ir lá tentar Jesus? Que coisa mais estranha. Você acha que Jesus iria pecar? A gente fica pensando nessas inocências, né? Mas quando você entende que o diabo não entende o plano total de Deus, e que na verdade ele mais uma vez ele estava lá achando que ia atrapalhar os planos de Deus, de que Jesus ia cair em alguma tentação. Então ele vai lá e ele oferece para Jesus, transforma essas pedras em pães, e aí Jesus fala para ele, não, nem só de pão viverá o homem. E Jesus começa a dar tapa na cara dele assim, naquele famoso, né? Aí ele vai e mostra belezas, né? Riquezas maravilosas, lugares lindos, e fala, ó, eu posso te dar tudo isso que você está vendo aí, eu vou te dar. Jesus é teu. Você vai governar esse mundo aqui, ó. Basta você. Olha só. E ele manda Satanás, sai de perto de mim. Porque aqui não é um planozinho qualquer, não. Aqui não é uma coisa qualquer, não. Existe um Deus que está traçando um plano para a humanidade e que você nem sabe, né? Se Jesus pudesse falar tudo isso, acho que ele falaria isso na cara de Satanás ali. Mas ele mandou Satanás sair, vai embora. Porque o plano de Deus estava prestes a começar, e a partir daquele momento, todo o caminho de Jesus foi traçado assim, maravilhosamente. O ministério de Jesus, a partir daquele ponto, foi incrível. Mais uma vez, o diabo tentou atrapalhar. Outro exemplo, a perseguição do povo de Israel, a nação. No início, o diabo e até o povo de Israel entendeu que o plano era para eles, só para a nação de Israel. Só que Deus, mais uma vez, não tinha revelado todo o plano. E quando Deus fala para eles, o plano não é esse não, meu querido, me desculpa, você está atrasado. A igreja, a minha igreja, era aquela que confessa o meu nome. É a igreja dos gentios. Essa será a igreja que eu vou abençoar, a igreja que professa o meu nome, não só a igreja que nasceu de uma origem familiar lá atrás, que ele abençoou sim, não estou negando isso. E muito embora eu creia que ele abençoa até hoje. Porém, eles se cegaram.
Então, Satanás perseguia, né? Quantas vezes a nação de Israel foi perseguida? E aí, Satanás foi atrás de quem agora? Dos gentios, da igreja dos gentios. Ele tentou atrapalhar e perseguir a igreja, né, nos primeiros séculos após Cristo. Depois que ele percebeu tudo que tinha acontecido, aí começou a perseguição em cima da igreja, dos primeiros cristãos. Você vê lá em Atos isso acontecendo. Só que, olha só que interessante. Vocês acham que o povo de Deus ficava parado? Os cristãos ficavam parados? Não, eles fugiam mesmo. Tirando os discípulos não fugiam. Mas os cristãos que se tinham se convertido, eles fugiam. E sabe o que acontecia quando eles fugiam? Eu vou te falar. Por onde eles iam passando, eles iam pregando o Evangelho. Por onde eles iam passando, cada cidade, cada vila, cada lugar que recebiam eles iam passando e compartilhando o Evangelho. Glória a Deus por isso, porque essa foi a primeira obra missionária de grande porte que Satanás tentou atrapalhar, e essa perseguição resultou nisso tudo, na expansão do Evangelho de uma forma maravilhosa. E nós precisamos reconhecer nessa noite que há um Deus que age em todas as coisas. O diabo não tem esse poder não, gente, não tem todo esse poder não. Ele não está fora de controle assim não, que você pode falar assim, nossa, eu não posso fazer isso, aquilo, porque o diabo... Gente, você tem o Deus vivo. Você precisa saber que Deus está te guardando. Quando você sai da sua casa, existem anjos que te guardam à sua frente, guardam a sua traseira, o seu lado. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Deus é maravilhoso. Vejam também, outro exemplo, a igreja na China. E os resultados da igreja da China. A perseguição que existe lá também. A igreja da China é uma das que mais crescem de forma subterrânea, escondida. Não é, pastor? Eu não sei como é que está até hoje, mas historicamente, há muitos anos já, a igreja da China cresce em lugares escondidos. Por que será que a perseguição de Satanás ali também parece que não está dando tão certo? Outro exemplo. Esse aqui é muito atual. O que a gente pode falar do Estado Islâmico? O que nós podemos falar do Estado Islâmico? Nós temos tantos vídeos e fotos que eles colocam, eles matando inocentes, matando cristãos, covardemente. Covardes. Mas quando você olha para isso, você fala, Deus, eu não estou acreditando que você não vai fazer nada. Poderia ser eu ali. Pode ser meu filho amanhã. Mais uma vez, quando você pensa que a história está entregue ao devaneio, você não pode ver com seus olhos, mas você pode sentir que Deus está fazendo algo muito maior do que nós imaginamos, porque um ser tão grandioso, tão complexo e tão profundo quanto o nosso Deus, você acha que ia ver o sofrimento dos nossos irmãos em vão? Não, é porque algo muito mais profundo tem acontecido. Vocês não tenham dúvida que muitas pessoas estão sendo evangelizadas por causa dessas mortes. Eles podem ter medo, sim, mas o Espírito Santo vai e tem atuado ali, e nós veremos resultados no futuro. Porque eu creio num Deus que a obra dele, ela não para. A obra dele, ela não para.
Não nos deixemos levar por pensamentos negativos de derrota. Deus está fazendo a sua obra. Quer percebamos isso ou não. É preciso compreender que a dimensão é tão intensa, tão profunda, que extrapola o nosso entendimento. E o convite que Deus faz para mim, para Tati, para cada um de nós nessa noite, é: venha viver pela fé. Pois sem essa fé é impossível agradarmos a Deus. Nós precisamos saber que a nossa fé é a única forma de tocarmos em Deus. Não espere ver coisas, porque, como eu disse e exemplifiquei aqui, você não vai ver muitas vezes as coisas acontecendo e vai falar assim: nossa, Deus não está fazendo nada. Mas é aí que entra a fé. Você precisa ter fé e agir com ousadia, sabendo e crendo que Deus está fazendo a obra dele na sua vida e na minha vida. Que a nossa fé seja renovada e provada, mesmo que nós não entendamos tudo. Nos basta saber que Deus está no controle de tudo. Nos basta saber que Deus está no controle de tudo. Amém. Você não precisa ter todas as respostas para você explicar tudo. Você só precisa saber que Deus está no comando e que a revelação de Deus continua sendo feita. Ela continua, e cada vez mais Ele vai se revelando um pouquinho mais, até que um dia a nossa vida vai estar mais parecida com a vida de Cristo. A nossa igreja vai estar mais parecida com o corpo de Cristo. E um dia nós estaremos com o nosso Pai no céu. E Ele vai explicar tudo. É isso que eu creio, é isso que eu acredito. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Muitas vezes a Tati me vê chorar sozinha, me vê mal, me vê triste, porque às vezes eu fico me fazendo perguntas e perguntas que muitas vezes a explicação é tão simples. Sabe quando nós nos encontramos tristes e falamos assim: Deus não tem falado comigo? Pelo menos na minha vida, eu posso falar da minha vida. A resposta para mim sempre foi essa: você não está me buscando. Como que você quer me ouvir? Do que você tem se alimentado? Então, na hora, eu reconheço a minha limitação. Eu falo: Deus, me perdoa. Como que eu peço para ouvir a tua voz se eu não estou nem lendo a tua palavra direito? Então, se você se sente dessa forma, não deixe isso acontecer, porque isso pode acabar e atrapalhar a sua fé. Que é disso que eu estou falando essa noite. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que se revela para nós com o nosso passo de fé em primeiro lugar. Ele não vai se mostrar primeiro. Às vezes ele pode fazer isso. Deus não tem regra para seguir. Desculpa dizer isso. Deus não tem uma regra que você vai colocar Deus assim numa caixinha e vai falar: Deus, eu só ajo dessa forma. Me desculpa, você está limitando o poder de Deus. Então, nessa noite, vamos deixar Deus assumir o controle da nossa vida, assumir o comando, para que a história linda de Deus continue a ser escrita através das nossas vidas. Que nós não sejamos meros
observadores, que nós não sejamos como os muitos cientistas só observando o que está acontecendo, que nós possamos ser usados juntamente para Deus se revelar através de nós, na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, perante a todos, em nome de Jesus. Essa palavra que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha refletido bastante junto comigo, porque é uma reflexão mútua. Em primeiro lugar, essa reflexão começou com o Espírito Santo me tocando para falar sobre isso, porque Deus tem um agir tão maravilhoso, que nós temos que exaltar isso a cada dia. E cada vez que eu piso nessa igreja e que nós vamos ministrar louvores, eu faço questão de lembrar disso para mim mesmo. Deus é muito maior do que nós podemos entender. E aleluia por isso, porque Ele escolheu ainda assim. Ele teria todos os motivos para acabar com essa criação que deu errado, vamos colocar entre aspas, que deu errado. Ele poderia acabar com a gente. Mas não, Ele escolhe nos perdoar e nos amar. Ele escolhe nos amar. Aleluia por isso. Pastor, pode encerrar aqui, eu já encerrei. Mas que possamos ter a nossa fé renovada, sabendo que Deus está fazendo a obra dele. Amém?